Seria o zinco um elemento traço precioso para a saúde bucal? Eu sou a professora Cristina Miura, idealizadora do Pério Diária, que fala dessa periodontia de todos os dias, para todos os pacientes e para todos os profissionais, porque não existe ninguém que não precise de periodontia na sua prática odontológica diária. E hoje eu vou falar sobre o zinco, que é esse elemento traço, dentro de uma abordagem embasada numa revisão de literatura que eu encontrei, e a gente estuda esses elementos sistêmicos porque a gente consegue entender melhor e fechar o cerco de todas as variáveis da periodontia. Por quê? O Pério Diário ele busca duplicar sua taxa de retorno através de manutenções preventivas. A gente tem que ter taxa de retorno, a gente tem que conseguir que o paciente retorne. A gente precisa de uma periodontia mais efetiva, mais eficaz e de resultado. Porque sem resultado, a gente fica só enxugando gelo, ou periodontia vira raspagem sem fim, controle de placa bacteriana, briga porque o paciente não higieniza. E não é só isso. Existe uma série de fatores envolvidos no sucesso ou no fracasso do tratamento periodontal, e também a gente precisa aprender o que é que a ciência traz de novo para nós conseguirmos uma periodontia de menos estresse, mais tranquila, para o benefício do paciente. Enfim, o zinco, ele é um elemento traço que ele está em pequena quantidade em tudo e já há muitos anos já é utilizado citrato de zinco em dentifrícios, por exemplo, com a promessa de reduzir a formação de cálculo. E isso nunca teve muito estudo científico até então, e para mim era uma coisa meio nebulosa. Será que isso melhora mesmo? Porque era só citado. Enfim, essa revisão de literatura já fala que sim, inibe a formação de cálculo e que o zinco está sim presente na cavidade oral. Está presente no biofilme dentário, nos tecidos duros, na saliva, na cárie, na gengivite, na periodontite, está envolvida no controle também da halitose. Ou seja, ela está presente na cavidade bucal e ela está envolvida no controle de muitas doenças. Olha o que os estudos estão falando, tá? Que o zinco na cavidade bucal, ela ajuda a reduzir a dissolução do esmalte, a semelhança do flúor, mas com algumas diferenças. Além de reduzir a dissolução do esmalte ou a desmineralização do esmalte, ela promove a remineralização em condições de simulação de cárie. Isso é um resultado obtido em um laboratório, onde a gente pega corpos de prova, simula uma cárie dentária. Então, ela, na presença de zinco na saliva, ele vai reduzir a desmineralização e vai promover a remineralização. E onde eles utilizaram baixas concentrações de zinco e começaram a aumentar e conseguiram obter esse resultado no controle da cárie dentária. Eles também conseguiram descobrir que o zinco, dentre tantas outras coisas, também pode ser um marcador de doença tumoral, ou um marcador de efetividade tumoral. Então, por exemplo, alguns cânceres, câncer de pele, câncer de mama, câncer de próstata, nas células tumorais, os receptores de zinco, eles estão em quantidade desregulada, ou seja, eles captam muito zinco, e o indivíduo tem uma depleção das taxas de zinco. Com essa depleção de zinco, eles conseguem perceber que existe sim efetividade das células tumorais. Agora quero abrir um parênteses aqui, dentro daquilo, refletindo o que a literatura científica está dizendo. Em tantos pacientes meus com história de tratamento de câncer, eu observo grande atividade de cárie e eu não conseguia entender qual seria a relação do tumor ou do tratamento do câncer com a cárie dentária. Claro que não é só um fator, mas o zinco pode ser um fator interessante, porque se a presença de zinco está relacionado com a menor desmineralização e a maior remineralização, o zinco é sim um protetor da doença cárie. E se quando o indivíduo tem um tumor, ele tem uma depleção ou uma remoção, uma perda da quantidade de zinco sérico, já que as células tumorais acabam aumentando essa captura ou essa absorção por dentro dessas células, a gente pode então ter um aumento de atividade de cárie por conta disso. É só uma suposição, mas isso vem de encontro com os nossos achados clínicos cotidianos.
E a concentração de zinco varia entre 430 a 2100 ppm, dependendo das camadas do dente. E olha só, foi relatado que o teor de zinco do esmalte aumenta durante a fase pós-eruptiva do esmalte. Ou seja, a gente vai ter mais zinco depois que ele aparece na cavidade bucal, sugerindo que a superfície do dente adquira mais minerais dos fluidos orais semelhantes à captação de flúor. Então, a camada mais superficial, depois que o dente rompe na cavidade bucal, tem maior concentração de zinco, porque como o zinco está presente na saliva, como um elemento traço muito pequeno, a semelhança do flúor, que vai formar a fluoroapatita, ela também pode ter uma maior quantidade de zinco nessa superfície. E estudos com hidroxiapatita sintética mostram que o zinco é facilmente adquirido pela apatita e uma vez que ele compete com o cálcio, ele pode adquirir a posição da cristal da apatita, tornando a hidroxiapatita mais resistente à dissolução da cárie. Então, aqui está explicado o mecanismo de controle da desmineralização através do zinco. E o zinco, devido às suas propriedades adstringentes na dentina, altera o componente orgânico na desmineralização e na remineralização. Então, ele faz uma alteração tanto na parte mineral, que é o esmalte, quanto na parte dentinária. E olha só, então o zinco desempenha sim algum papel na prevenção da desmineralização da dentina. Quando nós pensamos em dentina e desmineralização de dentina e periodontia, eu não posso deixar de citar aquilo que é muito prevalente na faixa mais madura da população, que são as cáries radiculares. Cáries radiculares devastadoras, que elas começam depois que a gente já tem um pouco de recessão gengival fisiológica. Nessa recessão gengival, o pH crítico para ter cárie radicular ele já não é tão baixo, e não abaixando tanto pH já vai ter desmineralização de dentina. Então me faz pensar que o zinco pode ser um substituto de flúor muito interessante na prevenção da desmineralização. E o estudo de Takatsuka relatou que a pasta de dente contendo zinco na forma de óxido de zinco impede a dissolução da dentina. Já tem outros estudos, mas desse ele está falando que ele impede a dissolução da dentina e mostrou que inibe a desmineralização em, pasme, 49%. Mais ou menos metade do que seria desmineralizado não é mais por conta da presença de zinco na saliva. E ele demonstrou, portanto, que ele inibe o crescimento bacteriano também e a formação de cálculos e placa. E no estudo, in situ, num estudo sobre o dente, ele foi demonstrado que o zinco, juntamente com o flúor, ou seja, se houver então associação de zinco com o flúor, a gente vai ter uma redução maior ainda da taxa de desmineralização e ainda promover a remineralização. E esse tipo de resultado não foi alcançado somente com o fluoreto. Quando eles conseguiram associar o zinco com o fluoreto, eles conseguiram taxas melhores nos resultados de tudo isso. Tudo isso também acrescido do efeito antimicrobiano do zinco. E por que mecanismo o zinco teria um efeito antimicrobiano? Os estudos mostraram que ele atua em algumas enzimas da via glicolítica. Via glicolítica é uma via que muitos dos animais acabam tendo, muitos dos seres vivos têm, que é a obtenção de energia a partir da glicose. E na cavidade bucal a gente tem via glicolítica em todas as células bacterianas. Na presença do zinco, a gente vai ter, em maiores concentrações de zinco, uma inibição dessa via glicolítica em algumas enzimas. Algumas enzimas dessa via são bloqueadas. E que alguns estudos especificamente para Streptococcus mutans descobriram que a capacidade de produzir ácidos desses Streptococcus mutans reduziu grandemente, ou seja, diminuiu a capacidade acidogênica
em mais de 50%. E junto com fluoretos pode ser bactericida. Então, mais uma vez, relatando que zinco mais fluoreto vai ter uma capacidade de eliminação bacteriana, ou seja, uma capacidade bactericida. E que da via glicolítica vai ter glicose, que são os açúcares, mesmo os açúcares da fruta são dímeros, são disacarídeos e um deles vai virar glicose, e todos os outros, depois de algumas degradações, caem na via glicolítica. E dali acontece o processo de fermentação e a liberação de ácidos. Mas se ocorre um bloqueio dessa via glicolítica, a gente não vai ter então a produção de ácido. Aqui está explicado o mecanismo de ação do zinco. Até então haviam suposições na ciência falando que, olha, zinco ou pasta com zinco pode ser interessante. E aqui tem uma explicação mais clara do mecanismo de ação do zinco. E mais, atenção para a periodontia e para a litose. O zinco reduz a produção de álcalis. Álcalis é aquilo que faz o pH básico, é aquilo que tem como aquilo que é um H+, como término. Então, se a gente tem H-, a gente tem mais ácido, que a gente tem um H+, a gente tem o álcalis. O zinco, então, diminui a produção do álcalis, da ureia. A ureia é um dos subprodutos da metabolização anaeróbia da placa. Então é o seguinte, eu já falei também em algum vídeo que a gente vai ter a perda de minerais num pH ácido e a gente tem uma tendência a uma deposição de minerais em pH básico. Ou seja, se a gente tem bactérias anaeróbias, geralmente elas acabam fazendo esse metabolismo anaeróbio de um aminoácido que vira outro aminoácido e acaba fazendo um pH básico, acaba produzindo álcalis. E os estudos também mostraram que ele diminui a produção de álcalis. Tá aí que também está explicado a possibilidade de diminuição da formação de cálculo utilizando o zinco na forma ou de bochechos ou na forma de dentifrícios, porque ele vai deixar o pH mais equilibrado. Então, nem tão ácido na doença cárie e nem tão básico que possa causar uma precipitação maior de minerais. Isso possivelmente explique por que algumas pessoas têm uma grande formação de cálculo, porque o pH acaba sendo alterado. Isso também explica a lógica das pessoas que dizem que fazer bochecho com vinagre diminui a deposição de cálculo. Eu acredito que vai diminuir, mas existe a chance da gente ter perda de minerais em outras regiões da boca. Então, bochecho com vinagre não é indicado. Gargarejo com vinagre, por conta da sua capacidade bactericida, do pH ácido, ou se associar ainda salmoura, que acaba fazendo uma hipertonia, onde bactérias em situações hipertônicas não sobrevivem, aí sim a gente vai conseguir ter uma melhora dos quadros de dor de garganta, faringite, alta taxa de formação de cásios cásios amidalianos, que são aquelas bolinhas nas amígdalas, e assim a gente consegue controlar essa bicharada na garganta. E o que os estudos também estão indicando é que o zinco bloqueia a produção de ATP. ATP é a produção de energia pela célula. Então, se a gente tem um monte de célula bacteriana, a gente vai ter um bloqueio dessa produção de ATP. E esse estudo foi feito na presença do citrato de zinco. Citrato de zinco está presente num dentifrício muito conhecido por muitos anos, que é o Prevent. E mais, por qual mecanismo, tudo começa a evoluir assim. Não tem tantos estudos em relação ao zinco e a gengivite, mas o pouco que tem está falando sobre a inibição das vias metabólicas envolvendo Fusobacterium e Prevotella, que são duas bactérias muito específicas na doença gengival e periodontal, nas gengivites, e se descobriu que o zinco inibe a via metabólica do glutamato, que são vias metabólicas utilizadas por essas bactérias. Portanto, vai ter uma ação bactericida por diminuição metabólica dessas bactérias. Inibe, então, a enzima aspartil-aspartato e o aspartato, que são enzimas envolvidas com a produção de energia das bactérias. Observou também que o zinco diminui a inflamação, diminui a atividade citotóxica. Citotóxica é algumas bactérias dentro da bolsa periodontal produzem citotóxica,
toxina, ou seja, a toxina que mata a célula. Seja essa célula uma célula de defesa, seja essa uma célula estrutural, por exemplo, um fibroblasto, uma célula epitelial. Mas o que se sabe é que as bactérias produzem citotoxinas e essas citotoxinas matam as células. Zinco é um excelente inibidor. Não bastasse isso, o zinco é um excelente antioxidante. O antioxidante é aquilo que a gente come, quando a gente come frutas, vegetais, geralmente estão relacionados com a cor dos alimentos, mas o antioxidante é importante porque todos os dias nós temos uma grande formação de radicais livres, que são os radicais livres derivados do oxigênio e acabam causando uma grande destruição. E que quando a gente tem uma grande produção de estresse, de radicais livres, a gente vai ter uma coisa chamada estresse oxidativo. O estresse oxidativo é quando a gente tem uma grande produção de radicais livres, como por exemplo, em situações de inflamação, como inflamação gengival, inflamação periodontal, muito radical livre na situação de hiperglicemia, nas alterações endoteliais, quando a gente tem risco de doença cardiovascular, ou seja, radical livre em muitas situações que o zinco combate. Outro grande produtor de radical livre é o tabagismo. Indivíduo que fuma é mais um motivo, mais uma justificativa para a gente explicar pela razão para o paciente de que o quanto o fumo é danoso para ele. Por mais agradável que seja, ele causa grandes destruições pela liberação grande de radicais livres, e esses radicais livres desestabilizam muitas estruturas da boca, inclusive a morte de tecido do tecido gengival, ou a perda do tecido gengival, a apoptose de osteoblastos e toda a perda tecidual envolvida com a grande produção de radicais livres. Então todo antioxidante é muito bem-vindo, e dentre eles o zinco. E existe também estudos relacionando o zinco na forma de bochechos, zinco na forma de dentifrícios. Em bochecho não tenho observado nenhuma formulação aqui do Brasil, e em formato de pasta de dente eu vejo o zinco na pasta Prevent e a pasta Periogard da Colgate, que também apresenta uma quantidade de zinco. O zinco pode também ser comprado como suplemento nas farmácias. E eu preciso dizer que isso é baratíssimo, tá? Tem, por exemplo, tabletes efervescentes de vitamina C, de ácido ascórbico, 1 grama. 1 grama de uma vez é muito, então o paciente pode partir e tomar ácido ascórbico. E quem precisa de mais de antioxidantes são os tabagistas, que eles vão ser muito beneficiados com ácido ascórbico. Cada um plus pode dar zinco, porque daí tem ácido ascórbico com zinco a 10 miligramas. Para quem já tem uma formação diferenciada, ou quem estuda minerais, para os nutrólogos, ou para quem sabe prescrever, existe a possibilidade de suplementação de zinco via oral, que tem outros efeitos, além do zinco local, para colher os benefícios de tudo isso. Outros estudos estão mostrando o benefício do líquen na remissão de sintomas relacionados com o líquen plano, porque ele vai melhorar a capacidade do tecido, diminuindo o desconforto, a dor e a ausência de proteção das células, e isso causa uma ardência. Então o zinco melhora. Da mesma forma, para os indivíduos que passaram por quimioterapia, que ficam com a mucosa muito sensível e muito dolorosa, alguns estudos estão caminhando para o uso do zinco. Mas eu quero aqui terminar dizendo que o zinco não é uma fórmula mágica para ser utilizada no tratamento periodontal. Então assim, quer saber como é que não se faz tratamento periodontal? Quer saber como é que é o jeito errado, o jeito equivocado de tratamento periodontal? É assim, raspa, 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 manda o paciente higienizar e depois, se não der resultado, dá um antibiótico e dá clorexidina. Isso é uma coisa muito simplista para tudo que a periodontia tem como proposta de tratamento, como um motivo claro para fazer o tratamento. Então o zinco não é uma forma mágica, não é uma pílula mágica, não é um remédio mágico, mas é algo a mais onde a gente pode se basear.
E mais uma vez, toda vez que eu falo em qualquer produto, qualquer bochecho, é importante que a gente deixe muito claro ou que a gente não dê tanta importância quando a gente fala para o paciente. E mesmo que a gente não dê muita importância, o paciente escuta como se fosse isso. Porque como em todas ou muitas doenças, ele vai tomar um remédio e esse tratamento vai acabar com a doença, na doença periodontal, visto que é uma doença do desequilíbrio bacteriano, se ele entender que aquela pasta é a cura, ele vai estar equivocado tanto quanto nós, porque nós não fomos eficientes em dizer o quanto o tratamento não é a pasta, não é o bochecho, não é o medicamento que ele está tomando, não é a suplementação de zinco que ele está tomando. É um algo a mais que vai ter a melhora, mas todo o lastro tem que estar num tratamento periodontal bem conduzido. A periodontia tem que ser clara, a gente tem que saber por onde nós vamos encaminhar esse tratamento para conseguir os resultados. O zinco, então, é um complemento. Se você foi incapaz de conseguir resultados bons na periodontia sem esse monte de acréscimo, principalmente do zinco que eu estou falando aqui agora, a gente precisa rever essa sua periodontia. A gente precisa ver onde do tratamento periodontal está falhando, para depois a gente começar a acrescentar coisas a mais para ficar bom. Seria mais ou menos assim, ó, ingredientes básicos para fazer o bolo é isso, é ovos, farinha, é manteiga, é bater, é misturar, é fermento em pó, pôr para assar. Tudo mais é anexo, recheio, cobertura, enfeite, não adianta, a base precisa estar muito boa e depois os outros componentes a gente precisa colocar. Então a periodontia é uma especialidade cheia de detalhes, não existe um atalho, uma pílula mágica, uma coisa mágica para resolver, isso precisa ficar muito claro, tanto para nós profissionais quanto para o paciente. Portanto, zinco é sim uma coisa excelente no controle de placa, no controle de doença cárie, principalmente cárie radicular, no controle de doença periodontal e das bactérias anaeróbias da halitose, mas nunca como uma medida isolada, sempre dentro de um contexto de tratamento periodontal e dentro de um contexto muito claro de terapia periodontal. Eu queria que você deixasse aqui o seu complemento, a sua dúvida, o que você gostaria que a gente comentasse a mais sobre essa aula e dá um joinha, se inscreve no canal se você ainda não inscreveu e te vejo então no próximo vídeo.